surpresa pra você também, que tá na tela. Olha lá. Ah, que lindo. Muito fofo. Obrigado. Quem fez? Você? Foi o O Gigalvão. Gigalvão é Nossa. o nosso ilustrador. Muito legal. Não é tão gostoso, né? Ser acarinhado, né? Você merece. Ah, não, obrigado. Inclusive, Vocês já vão são- todo mundo que tá aqui assistindo essa live já segue o Jorge Maria lá no Instagram pra gente passar desses 2.500 seguidores que ele falou. Valeu, Vamos obrigado. chegar a 5.000? Nossa. Essa é a Vamos. meta. Essa é a Obrigado. meta. É a meta. Né? Obrigado. Chegar a 5.000. Arroba Jorge Maria o quê? JM. JM. É isso. Arroba Jorge Bom, Maria JM. isso. Perfeito. Vamos lá seguir o Jorge Maria. E o código é Pega na Mentira, legal. pra você resgatar esse emblema gratuitamente. Muito legal o Nossa, desenho. como eu sou bonito, né? Olha lá. Ah, é gostoso, né? Olha lá. Parece mesmo, tipo assim, o cara de série, sabe? De Light to Me. Ah, mas então, que nem o pessoal falou, né? Precisa ter cara, né, de ruim, né? Eu acho que é o contrário, né? A pessoa que faz um trabalho de investigação, tudo, ele tem que tentar entrar na alma da pessoa. Ele tem que ser, quanto mais amigo, mais solidário, Sim. é mais fácil você se abrir. Verdade. Eu acho que você precisa, porque muitas vezes você acaba fazendo uma situação, ou entrando numa situação sem querer, né? Sim. Por exemplo, você chegou lá na empresa. Se o cara se sentisse intimidado por você, ele já ia ficar super nervoso, ia ia contar nada atrapalhar, daquilo. não ia contar a história toda, entendeu? Olha, Você chegou na amizade e falou, posso fazer umas perguntas pra você? Então, e até emendando nesse caso, teve até nessa mesma empresa, Ah, logo em seguida teve um roubo de 5 containers. Aí você sabe o tamanho de um container. uhum. O cara colocar 5 daquele embaixo do braço e levar, falei, nossa senhora. Aí tinha a filmagem, Caraca, velho. saindo o container num caminhão. Aí, só resumindo toda a história, o que acontece? Tinha o envolvimento de um funcionário, ele contou, ele reconheceu, ele só não quis dizer quem era, porque ele ia morrer. Entendeu? Ele falou, eu fui obrigado a fazer isso. Fui eu que fiz, estou me desligando, pediu admissão, só não teve a carta Caramba. fazendo, porque era problema com o tráfico. O container, ele tinha que passar na fronteira, na Receita, não foi colocado de lado, não foi reclamado, então ali seria um tipo de um depósito. Entendi. E o cara foi direto nos que tinha o que precisava ser. E ele foi muito inteligente até um período. Ele usou sempre uma senha de uma outra pessoa que saiu. E como se existe o crime perfeito, a gente não sabe, porque ninguém pegou. A gente só pega o crime mal feito. E esse aí, por um erro, ele saiu da sala e foi tomar um café. E ele volta. Quando ele volta, o computador entrou hibernou. Hibernou. E por uma fatalidade, ele voltou e ele jogou a senha dele. Então, automático. E aí ele fez a operação com a senha dele. Aí desencadeou tudo. É. Então, às vezes, acontece. Na mesma empresa, caramba. É. Roubo de fios e de containers. Então, voltando àquele da televisão. Você ia falar O que é negócio o que, da traição, que eu tenho né? medo, o que acontece? Era um casal, eu tinha um programa que a gente resolvia os problemas do casal. Ou da família. O que você tem? Ah, minha irmã tem um trauma. Então, tinha um casal seguinte, ele tinha Casos de certeza que a mulher traía. Certeza absoluta. Vamos fazer o teste. Aí, eu sempre peço para fazer antes. Odeio essa coisa de ir pronto, imediato, porque é aquilo que eu falei, não calibra direito, eu não fiz a análise adequada, pode dar um falso negativo. Então, ainda mais quando era uma coisa assim envolvendo caso, Família. sentimento, família, é uma coisa. Entrevistei a moça, numa boa, conversei. Veio o rapaz. Louco. Totalmente fora da casinha. Aí fui no diretor. Totalmente fora da casinha. Não. Vamos fazer. Eu fiz 3 vezes o teste com a mulher. Aí falei para ela, pelo amor de Deus, tem alguma coisa? Juro, você me fala. Porque eu vou fazer o teste
Depois que eu imprimir, eu não vou mudar. Porque já vai direto para a mão da apresentadora e ela vai tocar o pau. Não, senhor. Fiz o teste. Nada. A mulher não traiu. Não. E ele encontrava cuecas jogado pelo quintal da casa. Todos os amantes dela. Mas aí eu comecei a testar ele. Doente. Bom, resumindo, fizemos todo o programa. Tá, a última pergunta. Fulana traiu. Putz. Não, ela não traiu. O cara levantou. Isso é uma palhaçada. Você vai subindo o letreiro, tira o homem. Eu abracei ele, falei, fica tranquilo, vamos descer. Aí desci com ele, falei, eu vou te mostrar como funciona a máquina. Senta aqui, vou te mostrar o teste. Essa mulher não fez nada. Mostrei. Você entendeu, querido? Entendeu? Aí deram uns prêmios lá, uns presentes para eles. Foram embora. Já fora do ar. Fora do ar. Nossa. Chegou em Goiás, ele pegou 1 litro de álcool, jogou no corpo dela e meteu fogo. Não acredito. O período que ela ficou fazendo o teste comigo, ela transou comigo, lá na salinha, por isso que eu falei que deu errado. Essa Na foi cabeça a dele. Essa foi a justificativa dele. conclusão. Na dele. cabeça dele. Meu Deus, Jorge. Então, você está lidando com coisas assim, Jorge do céu. absurdas, você entendeu? São coisas assim, totalmente fora Ele botou fogo na mulher. da casinha. Então, essa máquina minha, como que surgiu, né, esse polígrafo? Porque o polígrafo tradicional a gente viu que tem que colocar um monte de fio. É. E o que acontece? Naquele mundo árabe, tudo, o que acontece? Tem medo de explosão, homem-bomba, quer dizer, você fazia toda a varredura aqui e não tinha nada. Daqui a pouco entra o cara com a bomba. E explode todo mundo e morre todo mundo. Então, se conseguiu descobrir o seguinte, as cordas vocais, a voz humana, também é um dos elementos do ombro, do braço, do sangue. A voz também é. É o que? O tom de voz? E a voz, o que acontece? A voz humana, ela tem uma frequência de 8 a 12 Hz. Ela não passa disso. E toda vez que você começa a mentir ou ficar nervoso, tirar o sangue, fazer outras coisas, ele começa a alterar essa vibração. Então é o seguinte, todo mundo, depois eu mostro para você, na hora que eu vou fazer o teste, então, normalmente, quase 80% da população, vocês duas, eu acho que deve ser 10, 10,5. Toda vez que estiver falando 10, 10,5, vocês estão falando a verdade. É um assunto para vocês totalmente confortável. Toda vez que estiver falando acima de 10,5, já é totalmente desconfortável. Ou é um bullying que você sofreu, ou é uma situação que te deixa muito, ou você está mentindo. Entendi. Então, a frequência... Então, o que aprender é o seguinte. Então, antes de entrar ou de fazer alguma coisa, eles fazem entrevista com as pessoas. Então, por exemplo, a gente podia fazer aqui um ouvinte ligar e a gente passar ele. Aí a gente saber Pra ver a frequência se ele está falando mentira dele. ou falando a verdade. E a gente desenvolveu, foi feito depois um dia eu vou mandar para vocês o videozinho. A gente ganhou, acho que o 3º lugar em Cannes. Ganhamos o Leão de Bronze. Foi uma agência de publicidade que quis participar. Aí eles fizeram uma parceria com a 89, a Rádio Rock. E aí a gente ficava eu e o Zé Luiz, e a gente trazia Então levamos o Maroni, que é do Bahamas, levamos a Kitcher, quem mais? Levamos um monte de gente, umas 10 pessoas, e a gente fazia a entrevista, e no dial do carro aparecia verdade ou mentira. E aí a gente fez toda essa gravação, tudo, e aí levou para fora, então ganhou o festival. Aí falou que tentou fazer com político, e os políticos não aceitam, porque eles não têm medo de passar. Lá no CQC você fez com um político? Fiz. Eu fiquei quase 2 anos indo com a Mônica Iose em Brasília. É uma coisa assim, quem não conhece, eu vou dizer para vocês, é deprimente. É deprimente. A gente era recebido sempre pelos mesmos. Tem 513, 10 atendia a gente, os outros 500, mas nem olhava na cara. E tudo você olha assim, parece meio obscuro, sabe? Uma coisa parece que está se negociando ali. Cada local teria que ter 25 assessores. A sala não comporta 4 pessoas. Então,
Quer dizer, e a gente fazia. Então, e a gente levava pro lado, né, cômico, mas sempre com uma acidez enorme, né? Sim. E o que acontece? A gente foi privado, foi proibido de entrar. No Senado, a gente não podia entrar. Então, tem a diferença do tapete. Tem o tapete verde e o tapete azul. Aí, de sacanagem, né, o sangue de porco, tem aquele povo, a gente colocava o pé assim, ó, no outro lado do carpete, vinha o segurança e jogava nós pra cá. Não pode pisar lá. Eu não acredito. A gente colocava o pé, tira. E Meu gente- Deus, vocês foram Então, proibidos. Caramba, Jorge. então, o que acontece? Foi reportagem que fizeram, não pôde ir pra frente, você Entendi. entendeu? Então, acabando um programa que teria condição É. hoje, né, de fazer uma denúncia enorme e acabou ficando nisso. Uhum.